A água, desde o princípio dos tempos, assume um papel de portal entre o físico e o espiritual. Uma essência que ao mesmo tempo purifica e reflete as profundezas do espírito humano. No Apocalipse, encontramos um significado ainda mais sombrio e enigmático. Essa água da vida, longe de ser um símbolo comum de renovação, revela-se como a fronteira sutil entre o julgamento e a salvação, onde o destino de cada alma se dissolve ou se solidifica, como pedras no fundo de um rio sagrado. Não é apenas o líquido que corre pelos rios ou pelas fontes, mas um elemento eterno que representa o ciclo entre o início e o fim, o alfa e o ômega da existência. Em sua fluidez, essa água carrega em si a essência da dualidade. De um lado, ela traz o alívio para os justos, uma promessa de cura eterna, uma ponte para a vida eterna. Do outro, guarda os mistérios insondáveis da condenação, lembrando-nos de que o próprio ato de beber dessa fonte exige uma entrega absoluta, uma prova final de fé e sacrifício. É como um espelho, onde o olhar de Deus encontra os segredos mais ocultos de nossas intenções, onde o que é claro aos olhos mortais torna-se opaco, turvo, diante da divina sabedoria. Assim, a água da vida se apresenta, tão próxima quanto um riacho, tão distante quanto mais alto dos céus. Há algo inquietante na ideia de que essa mesma água, que para uns é fonte de salvação, para outros pode se transformar em rio de julgamento e agonia. Como os rios sagrados mencionados ao longo das Escrituras, ela é tanto vida quanto sentença, oferecendo a cada um o reflexo de sua própria alma. E aqui reside o mais profundo dos mistérios. Quem é realmente digno de beber dela? Quem terá coragem de confrontar seus próprios espelhos interiores e permanecer firme, sabendo que esta água não admite disfarces? A alma humana é convocada a despir-se diante dela, num último e definitivo encontro com o Criador. A água da vida transcende o que se vê. Em sua quietude, carrega as vozes do passado e do futuro, lembrando-nos de que a existência humana é apenas um sopro diante da eternidade. Aqueles que se aproximam desta água devem estar preparados, pois o que parece uma fonte de alívio é também um lembrete de nossa fragilidade, de nossa entrega ao desconhecido. Os 4 cavaleiros do Apocalipse surgem como arautos de uma nova era de caos e destruição, cada um simbolizando uma força que transcende o tempo e as fronteiras humanas. Em especial, o Cavaleiro Negro, com sua balança inflexível, nos lembra que as riquezas da terra não estão eternamente garantidas. Na sombra do Apocalipse, a água, esse recurso essencial e símbolo divino, torna-se uma moeda de escassez, como se o próprio céu cobrasse da humanidade a conta de seus excessos. A balança não se inclina apenas para o ouro ou o trigo. Em tempos de crise, ela mede a água, o bem mais vital e, paradoxalmente, o mais desperdiçado. No livro das profecias, a privação da água desponta como um sinal de provação final. Por entre os séculos, a escassez de recursos hídricos moldou civilizações e transformou o destino dos povos. Assim, é possível ver nas crises hídricas um eco dos antigos avisos divinos, quase como se o próprio Cavaleiro Negro cavalgasse entre nós, oculto nas tramas do tempo e nas rachaduras da terra árida. O Apocalipse, em sua forma silenciosa e implacável, estende-se até nossos dias, onde a água, antes símbolo de vida abundante, começa a se tornar objeto de disputa e, para muitos, o prenúncio de uma guerra iminente. Como nas grandes passagens da história, este é o tempo da escassez, da incerteza. A ciência moderna prevê que futuras guerras serão travadas por água e não por ouro ou petróleo. Esse temor não é novo, ele já habita os textos sagrados e reverbera como uma advertência, um sussurro do passado para o presente. A água, nesse contexto, é a nova fronteira, um recurso tão essencial quanto raro, protegido, cobiçado, controlado. Quem controla a água controla o futuro, e o Cavaleiro Negro torna-se assim o emblema eterno da justiça e do juízo que vem quando os homens tentam brincar de deuses, acreditando-se capazes de comandar o destino. Sob o peso das profecias, podemos ver o reflexo dessa escassez no dia a dia. Nos rios secos, nas plantações perdidas, nas multidões que se movem em busca de terras férteis. Cada gota de água agora carrega o peso de uma sentença. Como Dante viu em suas visões, a escassez não é apenas uma prova física, mas uma advertência espiritual. O mundo material é limitado e temporário, e aqueles que acumulam sem propósito podem encontrar apenas a poeira, não o ouro, ao fim da jornada. Nos rios e oceanos que cortam a terra, o Apocalipse revela sinais de uma transformação que desafia a própria ordem natural.
Estes corpos d'água, outrora símbolo da criação e do sustento, começam a mostrar mudanças sombrias que evocam presságios antigos. O rio Eufrates, citado nas profecias, vem secando silenciosamente, seu leito nu exposto como testemunha de uma promessa inquietante. Quando ele secar por completo, algo grandioso e terrível será libertado. A terra rachada, onde antes havia fluxo e vida, torna-se um espelho onde as advertências bíblicas tomam forma, um aviso de que as águas podem ser tanto benção quanto profecia. O Apocalipse adverte sobre mares que se tingem de vermelho, símbolos de sangue e julgamento iminente. Essas visões aparentemente fantasiosas encontram reflexo em fenômenos modernos, mares e rios encharcados de toxinas, marcados por eventos naturais que os tornam escuros e mortais. Assim como as águas transformadas diante do faraó, esse sinal nos faz lembrar que a natureza responde com força quando profanada. Cada rio poluído e oceano devastado parece ecoar os antigos presságios, como se a terra própria estivesse gritando sua dor, uma súplica por misericórdia no palco do fim dos tempos. A profecia fala de águas amargas, em que beber é amargar a alma. Em tempos modernos, os resíduos e as toxinas que invadem os mares revelam um cumprimento literal desse prenúncio, e milhares sofrem o impacto da contaminação. O homem, ao submeter as águas ao seu desejo de poder e progresso, acaba também bebendo de sua própria condenação. Assim, cada gota poluída é um lembrete de que a harmonia foi rompida e de que as águas tão vitais e puras tornam-se uma sentença para o espírito que ousa profaná-las sem medida. No silêncio das profundezas surgem as criaturas misteriosas que as Escrituras sugerem. O mar, com seus habitantes secretos e insondáveis, representa a parte da criação ainda não inteiramente revelada, como se guardasse em seu ventre algo que espera o momento certo para emergir. Talvez seja o destino das águas anunciar verdades ocultas, que só os sinais podem desvendar. Nesse mistério, cada onda que quebra parece murmurar ao atento ouvinte que o Apocalipse se aproxima, e que o equilíbrio da vida está para ser rompido. Assim, os rios e mares tornam-se os mensageiros de um julgamento que paira como uma sombra sobre a criação. A visão de uma cidade celestial, reluzente e imaculada, surge como promessa e esperança no fim dos tempos. Essa é a Nova Jerusalém, onde a água da vida flui pura e ininterrupta, um símbolo de salvação reservado aos que perseveram na fé. Tal como o Éden, mas elevado a uma forma de glória inabalável, essa cidade representa a restauração final de tudo que foi corrompido. Em seu centro, o rio sagrado corre com a pureza dos céus, um reflexo da bondade infinita do Criador e da vida abundante que espera por aqueles que resistem às tentações do mundo. Nesta cidade, a água carrega uma força divina, capaz de nutrir e curar eternamente, diferenciando-se das águas que no tempo da provação traziam amargura e morte. Aqui ela simboliza a reconciliação da humanidade com Deus, o reencontro com a inocência perdida. Cada gota traz a promessa de redenção, como se a própria essência de Cristo estivesse impregnada nesse rio de águas vivas. Mas essa visão sublime não é apenas uma oferta de bênção, ela é também uma advertência silenciosa para aqueles que rejeitam a graça. Um lembrete de que essa fonte de vida eterna não pode ser contaminada pelo orgulho e pela avareza do mundo. Há algo enigmático nesse rio da vida que flui de forma serena, mas irresistível, cortando as terras celestiais e convidando os eleitos a beberem de sua promessa. É um símbolo que transcende o tempo, ligando o primeiro jardim da criação ao último ato da salvação. Esse rio, diferente de qualquer outro, é a essência do Espírito, que oferece renovação aos que desejam, com um coração sincero, reatar seu laço com o sagrado. E aqui se encontra o segredo das águas eternas. Enquanto a fonte jorra de maneira generosa para os justos, ela permanece oculta e inacessível para aqueles que, durante a vida, escolheram as águas amargas de sua própria vaidade. Os anjos, vigilantes e cheios de glória, guardam essa cidade, zelando pelo rio que atravessa seu coração e refletindo a luz da divindade. Na Nova Jerusalém, a água é o princípio e o fim, onde tudo converge para o renascimento. E ao observarmos esta imagem, somos lembrados de que a verdadeira vida reside além dos bens e dos prazeres efêmeros. É a promessa de paz que perdura, como o rio que não seca, ecoando em nosso espírito uma sede que só será saciada quando alcançarmos essa eternidade tão ansiada. A mulher vestida de sol, símbolo de esperança e força, surge radiante, protegida pela luz divina,
Mas ao seu redor, o dragão espreita, imerso em sombras. Essa figura grandiosa e sua luta representam mais do que apenas uma batalha terrena. Refletem o conflito eterno entre o bem e o mal, onde o dragão, com sua astúcia e poder, tenta envenenar a pureza da água da vida. Nesse cenário cósmico, a luz e as trevas não apenas coexistem, mas se chocam em uma guerra que se desenrola desde os tempos primordiais e cujo campo de batalha estende-se agora para as águas, símbolo de salvação. A presença da mulher, resplandecente e envolta em glória, recorda-nos do papel da virtude e da fé, um refúgio seguro contra as tentações que o dragão lança com insidiosa ferocidade. Esse ser das sombras tenta profanar as águas com sua influência, espalhando enganos e temores, envenenando o que deveria ser puro e intocado. Assim, as águas tornam-se o espelho do embate espiritual, onde a batalha que transcende o mundo físico desenrola-se em símbolos, e o que antes era invisível ganha forma diante dos olhos atentos de quem observa com o coração voltado para a verdade. Nos recônditos mais profundos dessa batalha, o dragão, com suas forças obscuras, simboliza a corrupção que pode infiltrar-se até nas fontes mais puras, uma ameaça que todos aqueles que buscam a salvação devem enfrentar. Cada tentativa de profanar a água da vida não é apenas uma agressão ao que é sagrado, mas uma tentativa de destruir o caminho dos que buscam refúgio e consolo nas promessas de Cristo. A mulher, por outro lado, ergue-se firme, refletindo uma fé inabalável, iluminada pela luz celestial, mostrando que, mesmo diante da escuridão, há uma esperança inquebrantável. O destino dos que seguem o dragão é o de uma existência vazia, incapaz de alcançar a verdadeira essência da vida que flui das águas celestiais. Mas para aqueles que escolhem o lado da mulher, a promessa é clara: uma vida em comunhão com o divino, livre da corrupção que tenta dominar o espírito. E assim, o simbolismo dessa guerra torna-se um reflexo de nossa própria jornada, onde cada alma é chamada a fazer sua escolha e definir seu caminho rumo ao julgamento final, sob o olhar eterno de quem provê a fonte de toda a vida. As trombetas soam ecoando por toda a criação, um chamado à justiça que abala a própria essência do mundo. Cada toque anuncia uma sentença, uma advertência divina que desperta os sentidos e revela a grandiosidade do juízo que paira sobre todos. No soar da terceira trombeta, uma estrela ardente mergulha dos céus, seu brilho tornando-se trevas ao tocar a terra, e as águas puras se tornam amargas como o absinto. Esse veneno, que perpassa rios e lagos, é mais que uma metáfora. É a corporificação do pecado que lentamente se infiltra naquilo que sustenta a vida, transformando o vital em mortal. Os relatos sagrados falam de águas que uma vez traziam paz e consolo, agora envoltas em trevas e destruição, como se a própria criação sentisse o peso do julgamento. Ao beber dessas águas amargas, a humanidade é confrontada com o amargor de suas ações, refletindo a degradação de seu espírito. E tal como a água contaminada corrompe o corpo, o pecado envenena a alma, deixando rastros de devastação onde antes havia frescor e vida. Esta imagem não apenas nos adverte sobre o perigo físico, mas também sobre a gravidade de uma existência afastada da pureza e da fé. Em tempos atuais, a profecia encontra ressonância nos desastres ecológicos e nas catástrofes que contaminam os rios e mares, tornando o que era belo em algo temido. É como se o simbolismo sagrado das águas amargas assumisse uma forma literal, alertando-nos de que o mundo físico e espiritual estão profundamente interligados. As águas, portanto, tornam-se um espelho das escolhas humanas, uma advertência silenciosa de que a criação não pode ser corrompida sem consequências. O absinto das Escrituras traz à tona um profundo questionamento. Como pode a humanidade continuar a viver sem respeito pela criação quando ela mesma depende dela? Cada trombeta tocada, cada gota de água amarga, é um chamado para o retorno à inocência perdida, um convite à conversão antes que as águas, uma vez doces, tornem-se irreversivelmente venenosas. Nesse cenário de julgamento, a humanidade é lembrada de que a pureza é um dom divino, oferecido uma vez e para sempre, mas vulnerável à degradação humana. O desafio que as trombetas nos lançam é claro: restaurar a harmonia entre o homem e a criação, ou sofrer as consequências de uma natureza desvirtuada, cujas águas se tornam testemunhas silenciosas de um mundo que insiste em desafiar os desígnios de Deus. No final dos tempos, a água da vida surge como o último convite para aqueles que buscam o alívio da sede espiritual.
Essa fonte, que flui livre e generosa, carrega em si o destino de cada alma que ousa aproximar-se e beber. Ao oferecer a água gratuitamente, o Apocalipse revela que a salvação é um presente para todos, mas também um ato de decisão final. Quem se aproxima e bebe dessa fonte de vida, abraça o divino. Quem a rejeita, recusa a própria essência da eternidade. Este é o ponto em que cada coração deve escolher seu caminho, aceitando ou rejeitando a graça que flui como um rio infinito. As profecias revelam que esta água tem o poder de curar, não apenas o corpo, mas a própria alma, restaurando o que foi perdido ao longo dos tempos de escuridão e provação. Ao beber, cada pessoa se compromete com o caminho da paz eterna, encontrando em cada gota um reflexo da bondade divina. Contudo, não é uma escolha sem peso. Ao aproximar-se dessa fonte sagrada, cada alma é chamada a despir-se de suas ambições e a abandonar a dureza do coração. O Apocalipse nos lembra que este é um convite de purificação, mas também de renúncia, pois somente os sinceros de espírito poderão beber sem se ferir. Os tempos modernos refletem essa luta interna, em que a sede pelo espiritual confronta as tentações do materialismo e da busca incessante por poder. A água da vida torna-se um símbolo de ruptura com os valores efêmeros e um convite para que a humanidade retorne ao seu verdadeiro propósito. Em meio ao mundo que clama por paz e sentido, esta água oferece a resposta, mas uma resposta que exige coragem para submeter-se ao chamado do divino. Para aqueles que têm sede de justiça, de verdade e de paz, esta água traz a promessa de uma restauração completa, além da compreensão humana. Ao final, o cenário é claro. A fonte da água da vida se mantém acessível, mas não indefinidamente. Ela está ali esperando os que anseiam por beber dela, os que buscam uma transformação profunda. É a última esperança para uma humanidade que se aproxima do juízo, mas que ainda tem ao alcance de um gesto a oportunidade de encontrar sua redenção. E assim, a profecia encerra seu ciclo, deixando cada um com a escolha definitiva, em que beber dessa água é não apenas aceitar o presente, mas transformar-se por completo, entregando-se à promessa de uma vida eterna e luminosa. E assim chegamos ao limiar de uma escolha que define o destino eterno. A água da vida é mais que um simples símbolo, é a última chance de redenção, um convite divino para purificação e paz sem fim. A promessa está diante de cada um de nós, clara e acessível, mas exige que abramos mão do ego, das ambições e dos medos, e nos entreguemos de corpo e alma à essência do Criador. Neste mundo onde tantas vozes tentam nos distrair da verdade, esse chamado é uma bênção e um lembrete da pureza e simplicidade da fé. Você está pronto para saciar a sede do seu espírito e abraçar a paz que transcende o tempo? Se essa jornada pelo mistério e pela esperança do Apocalipse tocou seu coração, curta este vídeo, compartilhe com quem você ama e inscreva-se no canal. Junte-se a nós para refletir, crescer e buscar a paz verdadeira que só o Divino pode nos dar. Ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos e que a água da vida guie seu caminho.